Teve uma outra situação também que muitas vezes quando você dá aula para mulheres, né, mulheres casadas, geralmente ela pede para que o marido esteja no banco de trás assistindo a aula. Em alguns casos a gente permite, desde que a pessoa fique em silêncio e deixe a gente dar as orientações. Só que aconteceu logo no comecinho uma situação bem chata. A aluna fazia muito tempo que não dirigia, né? Ela estava bem segura e o marido começou a brigar com ela. Tá vendo? Tá fazendo a curva errada. Ou você é burra, você não sei o quê. Aí aquilo foi ela começou a ficar muito nervosa, ela começou a chorar dentro do carro. Aí o que que eu fiz? Eu fiz um caminho diferente, eu parei no Starbucks e falei: "Amigão, desce pra um café e 40 minutos eu passo pra te pegar". Aí ele: "Não, mas por quê?" Eu falei: "De jeito não tem como dar aula". "Ai, mas pode, não pode? Ai, a gente tem que trabalhar o trauma para começar a ensinar". Então falou: "Olha, deixa que a gente". E é aquele negócio, né, com a palavra do de fora vale mais do que a de casa, né, sempre, né. Mesmo você repetindo a mesma coisa, ele: "Não, você tá ouvindo de um profissional", diferente do é a mesma coisa que eu falo um negócio de carro, né, e dentro de casa eu não sei de nada de carro, entendeu. Mas se for comprar carro, é capaz de nem comprar comigo, é comprar com outro. Então, Anderson, o que que ficou diferente hoje? Ficou mais fácil hoje ou ficou mais difícil comparado com o que 5, 10 anos atrás? Houve alguma mudança? Sim, houve várias mudanças, tá. Antigamente, o quê? 5 a 6 anos atrás, o road test para classe 5 demorava 40, 45 minutos. Hoje a prova é 25 minutos, no máximo 25 minutos, né. Ah, eu tive provas, por exemplo, semana passada que duraram 19 minutos, né, então diminuiu o tempo da prova. Em alguns locais não está pegando mais a highway, que era um temor para algumas pessoas, né. E, por exemplo, classe 7. Antigamente ele pedia vários exercícios, ele pedia two point turn, three point turn, ele pedia cul-de-sac, ele pedia backing, né. Hoje ele pede, apenas o pullover, parallel parking, ele pede o backing em alguns casos, né, e pede para parar de ré no ICBC. Antigamente não, ele tinha 6 ou 7 manobras, manuvers que eles tinham que fazer, né. Então, como diminuiu bastante o tempo, né, ficou bem mais tranquilo de fazer a prova, tá bem mais tranquilo. Tá, né, porque é assim, ó, eu não sei se você lembra, eu liguei pra você uma época quando eu fui tirar a carteira de moto, né, aquela moto grande, mas cara, você acredita que eu fiquei com uma raiva tão grande desse cara, porque quando ele me reprovou, cara, porque eu não estacionei de ré. Eu fui dentro do SBC, não sei se foi só isso, né, também, né. Botei a moto, eu tinha esquecido que tinha que Voltar de ré, fazer o botar back. de ré o backing, né, até pra moto também. Aí ele me reprovou a primeira vez. Cara, eu fiquei com tanta raiva, mas eu disse: "Porra, beleza". Você vê que você está falando do backing, uma coisa que nós não temos o costume no Brasil é fazer o 360 check, né. Aham. Aqui Que é isso aí? Aí, tá bem, ó, tá vendo, ó? Ó, 360 graus, então assim, você tem que olhar em volta do carro por completo antes de mover o carro para trás. engatei a ré, 360 check. Se eu perder um 360 check, Você reprova. esquece. Mas pensa assim, quando você vai dirigir para frente, você tem esse 180 graus de visão, você presta muita atenção em tudo. Mas você vai dar ré e você fica olhando só na câmera e no espelho? Se passa uma criança, se passa uma, você não vê. Então assim, ficar olhando na câmera, você pode, assim, consultar, né, na câmera Você dá uma checadinha bem rápida na câmera, ok, o que não pode é ficar olhando o tempo todo. câmera e fazer todo o movimento. Apesar de que, ó, apesar de que assim, não tô me defendendo, tá. Apesar de que os carros novos hoje tem cheio de sensores que até quem tá vindo passando ele acusa. Ele apita para todo. Você Mas sempre dirige um carro desse, exatamente, você tem que estar preparado quan pra pegar um fuscão, quando dirigir qualquer carro. quando, né, todos os carros tiver, eu acho que acaba, né. É porque também agora, por exemplo, a maioria dos carros tem aquele blind spot monitor, né, não necessita mais quer dizer, não necessita mais de shoulder check.
teoricamente, porque ele faz aquele trabalho para você. Mas do mesmo jeito, cara, tem, assim, tem metade dos carros que ainda não tem. E também pode dar defeito também, né, não tá funcionando. Eu acho que é mais seguro é. Na sua opinião, por exemplo, lá no Brasil não é obrigado a fazer shoulder check. Você acha que é mais legal? É necessário mesmo ou qual a sua opinião, assim, ó? É. Na verdade, a gente não faz o shoulder check, mas a gente também checa. Sabe como que é o nosso shoulder check no Brasil? Quando você está dirigindo, você vai para frente, assim, olha o Zoinho, no zoinho. É, então, quando você dá aquela olhadinha ali no espelho, você tá checando o seu ponto cego. é. Mas e se mexeram no seu espelho? E você não tem visão do que tá lá? Então sua opinião é mais eficiente o daqui, o shoulder check. Olha que Não tem negócio. assim, o que que é mais seguro para você não atropelar um ciclista ou É, mas eu scooter passando aqui? eu continuo fazendo esse aqui e esse aqui. Eu faço no retrovisor, aí eu lembro: "Eita, tem que olhar, né". Porque quem não quer ainda teve uma vez que o sensor, por alguma posição, ela não acusa. Dependendo do ângulo que pega, né? É, quando você tá, por exemplo, então você tá na bifurcação, saindo, entrando no highway, aquele ponto, o retrovisor não recusa, não acusa, é verdade, é verdade. E aí é um bom ponto você falando da highway, assim, quando você me perguntou lá atrás: "Ah, um shoulder check reprova?" Mas veja, se você deixou de fazer um shoulder check na área do bairro, ele até levou em consideração, ok, mas um shoulder check sem entrar numa highway é super importante. Super importante. Você está vindo o carro, você esqueceu um shoulder para entrar na highway, É, né. assim, tem outras pessoas que eu já comentei também, mas, assim, sem fundamento alguma, né. Quer dizer: "Poxa, eu fiz 3 aulas e eu fui reprovado assim mesmo". Mas você é, rapaz, então você fez pouca aula também, né, ou você não tem jeito, não preparado para dirigir, ou você precisa mais aulas. Aí é o instrutor que vai dizer: "Olha, você precisa mais 3, precisa mais", né, é isso? Você sabe que muitas vezes o que atrapalha também é o nervoso, né? Uma pessoa que você não conhece, sentar do seu lado ali para poder estar o tempo todo te avaliando, o examinador ele tem a pasta dele, ele tem um espelhinho que ele vai ficar olhando para você o tempo todo, e ele tem um checklist que ele tem que preencher. É, Aí muitas vezes o cara esqueceu o shoulder check, ele fala: "Ai, esqueci o shoulder, o que que o aí cara tá escrevendo ali?". e daí em diante, né, Vira uma bola de neve, é, vira uma bola de neve, aí o cara começa a cometer erros após erros e é aí fica pensando no erro é ainda. isso aí. Aí tem que, na realidade, tem que acho que tem que Esquece, relaxa. e seguir, né. Porque ele tem aquele espelhinho que ele fica olhando, é só o zoinho, assim, ó, às vezes, né, aquele ponto de escola, eu acho que eles são muito rígidos em relação a isso. Se você se você não tiver na velocidade, fica só o zoinho, fica toda hora no radar, né, ele fica olhando pra você se você tá prestando atenção, né. Então vamos lá. Qual é, assim, ó, conta pra gente qual foi assim, ó, não precisa falar nome também, né, qual é a história mais engraçado que já teve, que deve ter, né, igual pra tanta profissão, né, eu mesmo tenho, meu amigo que é médico tem, entendeu. Deve ter na outra escola também, né. Com é. Eu tenho vários alunos que se tornaram amigos depois. Ele vai estar assistindo esse vídeo, ele vai saber que eu tô falando dele. É. E toda vez que a gente passava por uma área de escola, tinha placa lá, formato de casinha, e tinha lá 2 bonequinhos, né, segurando a pasta. E durante a aula a gente sempre pergunta, né: "E aquela placa amarela, significa o quê?". Aí ele olhava para a placa e falava: "Pessoa". Aí eu: "Não, não, vê direitinho ali, 2 pessoas", né. E isso foi uma coisa que ficou, né. Ele fez o N com a gente, ele tirou a primeira drive license com a gente e recentemente tirou a sua full drive license. O cara é fantástico, né. Teve um outro caso também, tem várias histórias. Teve um caso também de um aluno que estava treinando aqui em Burnaby, e já estávamos chegando na primavera e estava começando a esquentar. Hã. E aqui no Canadá, gente, a galera esquentou, a galera vai pra praça e vai, tira a roupa pra tomar sol. E a gente passou por uma praça fazendo left turn e ele viu umas meninas tomando sol. Sim, sim. Aí ele Ele é andando recente aqui no Canadá. recente no Canadá, ele chegou pra mim e falou assim: "Anderson, eu tô com dúvida naquele left turn, será que a gente pode passar de novo naquela rua?".
Por quê? Porque ele queria ver as meninas, né, ele queria ver as novidade, né. E teve aquela situação de Norte Vancouver. Porque assim, durante a prova, o examinador ele vai te perguntar em algum momento, quais são os hazards nesse cenário? Ou ele quer saber assim, o que que você tem que estar atento nesse cenário? Então você vai falar: "Ah, tenho carros passando, eu tenho um ponto de ônibus, eu tenho um pedestre, um ciclista". E aí ele pegou e falou assim, Era pleno verão, pleno verão, e tinha uma garota atravessando a rua. Eu falei: "Ah, aquela menina ali é meu hazard". vestido super curto. Aí o cara: "Como assim?". "Não, porque eu vou ficar olhando pra menina, e aí posso perder o volante, posso perder o controle, porque eu fico olhando pra ela, Eu vou bater o carro. vou bater o carro". E aí o examinador morreu de rir no final, ele passou no teste, ele me chamou e falou: "Olha, seu aluno é muito engraçado. Ele falou isso, isso e isso", e pior que ele tinha razão. É porque aqui, ó, a gente pensa que assim, ó, as brasileiras, né, a impressão que o estrangeiro tem de o bra do brasi das brasileiras é que elas só vivem de biquíni e shortinho. Mas aqui no verão eu acho que as meninas exageram mais ainda, né. Usa os legs bem apertado, né, usa shortinhos que metade da bunda, sai pra fora. Realmente é o Razer mesmo, você é culpado, né, especialmente pra quem é casado, tá, galera. Ó, o zoinho usa aquele óculos escuro, tá, com a cara de borda, Aí, aquela boa dica, é, boa dica, cara de borda, boa dica. viu. E assim, já que a gente falou os mais engraçados, quais são os aqueles já que mais absurdo que você já encontrou? Já quase bateu o carro, já teve assim, ó, que você já também já pensou em chutar o carro pra fora e dizer: "Olha, vai-te embora, entendeu? Não volto mais, eu não quero mais não". Você já aconteceu alguma vez? Aconteceu alguns, não tão grave assim, mas assim, já teve pessoas assim, a gente sabe que aqui é permitido o uso da maconha, né, Hã. mas o aluno chegou completamente fumado, né. Sim, Então, sim, assim, sim. a gente não pode dar aula, né, inclusive, a gente pode perder nossa licença por conta disso. Acho que é um termo de Tem um compromisso. termo de compromisso que a gente pode perder nossa licença e fechar a Driving School. Então, assim, a gente pode se negar a dar aula, né, por isso. "Olha, ele achou ruim". "Não, eu tô bem, eu Ombrado, ombrado, ombrado. imagina, aqui é permitido". Eu falei: "Ok, mas não para dar aula", né. Assim, isso foi problemático. Brasileiro, brasileiro. Brasileira. Teve uma outra situação também que muitas vezes o que acontece, quando você dá aula para mulheres, né, mulheres casadas, geralmente ela pede para que o marido esteja no banco de trás assistindo a aula. Em alguns casos a gente permite, por quê? Desde que a pessoa fique em silêncio e deixe a gente dar as orientações. Só que aconteceu logo no comecinho uma situação bem chata, Hum. que a aluna fazia muito tempo que não dirigia, né? Ela estava bem segura e o marido começou a brigar com ela. Tá vendo? Tá fazendo a curva errada. Ou você é burra, você não sei o quê. Aí aquilo foi. Ela começou a ficar muito nervosa, ela começou a chorar dentro do carro. Aí o que que eu fiz? Eu fiz um caminho diferente, eu parei no Starbucks e falei: "Amigão, desce, pega um café, daqui 40 minutos eu passo para te pegar". Aí ele: "Não, mas por quê?" Eu falei: "Desse jeito não tem como dar aula". E esse é uma situação muito difícil e depois disso ela se acalorou, né, eu não sei se ela separou, né, mas só sei que ela se acalmou e conseguiu concluir a aula, mas isso foi um momento complicado. Ah, você comentou, assim, de se houve alguma situação de risco, né, de quase bater o carro, por isso que é importante pegar uma escola credenciada, uns carros inspecionados, que tenham o dual brake instalado, porque já tiveram algumas situações de um aluno quando está, iniciando, né, as aulas, que ele pode errar o pedal. Então então o que acontece? Nós recebemos um treinamento justamente para esse tipo de situação, né. E já aconteceu uma situação que o aluno, de vez de ele pisar no freio, ele acelerou. E eu fui obrigado a colocar no neutro e pedir o volante, tomar o volante dele, porque eu consigo controlar do lado direito. Tem volante no lado direito? Eu não lembro, É só tem um freio, né? o freio e o acelerador. Freio e acelerador. Mas me diz uma coisa, toda autoescola é obrigado a ter isso Freio aí? e acelerador é obrigatório. Só o freio, Freio é só o freio. obrigatório, é. Acelerador é opcional e o segundo volante é opcional. Ah, então, dica muito importante, pessoal. Aqueles galera que
vai oferecer aula e não tem um pedal, você já sabe que não é credenciado, não é isso? credenciar. É, E é lógico. e todo ano a gente tem que renovar essa inspeção do ICBC. Em algumas oficinas credenciadas, eles colocam um adesivo no vidro do carro, né. Então, gente, procurar um profissional que esteja licenciado, que o carro esteja totalmente em condições de dar aula, que muitas vezes o barato sai caro, É. infelizmente. E não é só para fazer propaganda, tá, galera, só da Andressa e o Anderson. Tem outros também brasileiros, né, não dá para dar conta para todo mundo, né. Exatamente, eu acho que tem o quê? Gilberto, que é gente boa também. Do Fábio Marques também, tínhamos a Moni, Mone. Moni, gente fantástica também. Muito bom. E somos parceiro de todos, tipo assim, se eu não tenho horário, a gente passa para o Gilberto, passa para o Fábio, e muitas vezes acontece a mesma E coisa, entendeu? então assim, ó, tem tantos, os como você falou, som nasceu para todos, né. Eu quando comecei a vender carros, eu falo de novo, era eu, Léo, Thiago e mais e o Adolfo. Hoje tem, eu acho que uns 25, 30, 40 vendedores, entendeu? E a gente não diminuiu as vendas, né, da gente, apenas aumentou o leque. Claro que assim, ó, é mais difícil para quem está começando agora, que a gente está no meio de uma certa crisezinha aqui, é claro que crise chega depois, né, no primeiro mundo, né, mas, a gente tem percebido que diminuiu muito as vendas, mas, pô, não tem medo de ninguém não. O ideal eu prefiro que você compre um carro com um profissional com outro lugar, do que você tentar comprar um carro, né, e ter problemas. É a mesma coisa, ó, pelo que eu tô vendo, o que vocês, cobram, a pessoa ganha tempo, porque, por exemplo, tem gente, né, que eu conheço que tentou 5 vezes, aí se você vê exatamente. Exatamente. Aí passou 6 meses, entendeu? Perdeu esse tempo todinho, podia ter feito em 2 semanas. Sensação de ser reprovado, né, muito ruim, né, de o cara chegar e falar: "Não, você foi reprovado porque fez isso, isso e isso", né, e muitas vezes eu vou confidenciar uma coisa bem rapidinho aqui. Eu já tinha muita experiência de direção no Brasil, só que quando eu fui fazer o knowledge test aqui, eu não estudei corretamente. A Andresa ficava no meu pé: "Você não está estudando, você não está fazendo os aplicativos". E aconteceu uma coisa super engraçada. Eu fui fazer o teste aqui em Burnaby e sabia que podia pular as questões, tudo, né. Só que quando você erra uma determinada quantidade de perguntas, o computador para. E eu olhei e falei: "Pô, o computador está com problema". Dei uma pancadinha no computador, mas não era que o computador estava com problema. Eu já tinha errado um monte, né. Aí quando eu cheguei em casa todo triste, ela falou: "Falei pra você que tinha que estudar? Então, gente, tem que estudar". Tem, tem. Eu reprovei a primeira vez da moto, aí eu, assim, da teórica também. Porra, eu perdi por acho que 2, alguma coisa assim, ó. Porque na realidade as perguntas do teórico, assim, são 4 respostas, 2 são absurdas, tipo, tem nada a ver com a resposta. As outras 2 são certas. Mas qual é a mais safe? É. Sempre vai vai Eu nessa. eu fiz, a segunda vez que eu fiz, aí foi por eliminação mesmo, né, aí eu tive sorte também, mas eu passei por muito já, né, aí eu já tinha, ela parou eu errando 2 só, então Você já de tinha que sentar eu ali. já tinha acertado as 40, né, ela para, né, mas, a teórica também eu perdi uma e passei na segunda. Mas eu fui teimoso, eu não estudei, falando aquela história de: "Não, eu já dirijo, tenho Eu experiência". também fui assim, Fui lá, depois que eu fui ver que e eu achei que o computador estava com problema, não, o é, problema era eu. hoje a Gel tem classe, Eh, 4 e eu só tenho 5, né, e eu tô doido pra tirar a classe 4 também, porque é, Bom você ter falado que a gente, a Vancast é a única autoescola brasileira, aqui em Vancouver, que é credenciada com a da classe. aí, ó. O que é classe 4, por exemplo? Qual a maior vantagem? Vamos lá, a classe 4 é uma carta comercial.
né. Então se você vai trabalhar com o carro para carregar, se você for babá e tiver que dirigir os filhos os seus as 2 crianças, sei lá, que você está cuidando para a escola, você está usando isso a trabalho, então você tem que ter classe 4. Se você quiser fazer um Uber, ganhar dinheiro fazendo Uber ou Lyft, Copa do Mundo chegando, hein, ó. Aí, ó, essa aqui é importantíssima, hein. Quem quer fazer Uber tem que classe 4. E quanto tempo demora até se vamos supor, eu decidi fazer a classe 4. Eu começo a partir de amanhã, eu vou começar a estudar, tá. vamos dizer. Primeiro ponto, Hã. eles exigem 3 anos de classe 5. Então você tem que ter aqui 3 anos de classe 5. Se não Aqui, tiver aqui, aqui, não pode ser de fora. se você não tiver ainda 3 anos de carta aqui no Canadá, você tem que trazer a documentação do Brasil do Detran, tá aí a Elaine, que aí entra em contato com a gente, passa o contato da Elaine, que é a Colão também, Elaine, olha. a Elaine é o anjo da guarda dos brasileiros nesse local, ela é o anjo da guarda. Super recomendada. Maravilhosa, Elaine, é um coração. Beijo, o coração da Elaine é imenso. Elaine, você tá devendo um café, tá? Então, assim, aí ela vai traduzir, porque ela é uma tradutora credenciada do ICBC, traduz os papéis do Detran e manda para o ICBC aprovar você para fazer o classe 4, se você já tem mais de 3 anos de experiência dirigindo. Tendo isso, você vai agendar o seu knowledge test, vai ter que estudar. que é diferente do classe 5, é muito mais difícil. É diferente, É. totalmente, né. Ele é mais, tem você veja, você vai lá, você pode pegar esse livro no SBC, você vai no SBC e te dá o livro, Gratuito. Que gratuito. é dessa mas espera aí, é dessa grossura, que a Gel pegou o livro, meu, pareceu, não vou dizer um Barça, né, mas foi uma enciclopédia, uma bíblia. Mas ali tem classe 1, 2, 3 e 4. E nós fizemos uma parceria também com a Érica, e nós desenvolvemos um material que é o resumão. Então, só no nosso material tem só o que precisa estudar e tem perguntas no final, coisa que não tem nenhum app de perguntas e respostas do SBC. Então a gente fez isso. Então a gente também tem isso para ajudar o pessoal da classe 4. Ó, essa é importantíssima, ó. Passar no knowledge, passou no knowledge, aí vamos treinar para passar. E me diga uma coisa, assim, ó, eu já perguntei qual a diferença, mas assim, o que que adiciona, por exemplo, né, de conhecimento ou da prova, prática em relação à classe 5 e 4? A 5 é a nossa padrão, né, é para você usar seu carro doméstico, que é a que a gente precisa para dirigir. A 4 é uma comercial. Só que o teste prático da classe 4, você tem que fazer uma apresentação do carro, que chama-se de pré-trip, são 35 itens que você tem que mostrar do carro, você tem 15 minutos, 35. 35 itens que você tem que mostrar. Ele conta, é? Ele conta? Ele tem um checklist, ele vai ticando. Você vai falando: "Olha, parafusos, não tem vazamento". Tudo. Sim. A ficha técnica toda do carro. É, E depois você vai dirigir por 45 minutos, não não é mais mais 5. 25. Só que ali é a diferença do classe 4, que é comercial, que você vai ganhar dinheiro com aquela carta, é o seguinte: qualquer erro custa pontos. Então você pode perder 45 pontos, no máximo. Como assim? Não entendi. Qualquer erro que você cometer durante, se você esquecer um shoulder check nos 45 minutos, te custa 10 pontos. Aí você pode cometer até 40, 45. Passou de 45, você já está reprovado. Então, assim, ele é muito mais pique. Então, assim, você tem que dirigir 45 minutos na linha. Uma coisa é você errar 4, 5 erros em 20 minutos, outra coisa é você errar em 40, você tem que É muito É tempo. muito tempo, você começa a se cansar, né. Você termina o teste cansado, se você esquece, Tu tá aquela tensão do teste, né, aquela tensão que você esqueceu de dar uma seta ou deu uma seta, você vai tá vendo um stop ali, você vai virar à direita, se você der a seta para a direita muito próximo do stop, tipo a 2, 3 metros do stop, significa que você não teve um timing correto para dar a seta, você já perde 10 pontos. Então assim, se você esquecer 2 stop, 2 setas e 2 shoulder check, acabou, vamos reprovar. acabou. E quanto tempo para remarcar de novo? É o mesmo do outro, É o mesmo do outro? primeira vez que você reprova são 14 dias, depois 30 dias e depois, a partir da terceira, a cada 60 dias. Então assim, ó, dê para o nossos, assim, o pessoal que está assistindo aí, quais são as 3 dicas principais para passar de primeira? Tem?
Existe essa Olha, dicas, o que a gente fala, primeira coisa, esteja preparado. Escute um profissional. A gente está fazendo isso todos os dias. Então a gente tem tanta história para contar. Então, assim, escuta o profissional. A gente jamais vai te indicar para fazer o teste se a gente vê que você não está preparado. Né? Mesmo porque você está levando o meu nome. Então, assim, a gente preza pelo nosso nome, a gente quer que você passe. A nossa alegria, às vezes a gente fala, né? A gente comemora mais que o aluno, às vezes, porque eu quero que você passe. Então, assim, é escutar o profissional e estar preparado. No dia anterior, a gente sempre fala: "Olha, alimentação leve, toma bastante água, vai dormir cedo, fica calmo, já fez a lição de casa". A gente já fez a lição de casa, Depois comemora, depois depois vai a fa fora, é. Mas tem muita gente: "Ai, não dormi essa noite, não consegui dormir, tomei uma cervejinha porque eu estava tão nervosa". É pior, né. Então, tu tem assim, que estar preparada, né. acho que assim, a pessoa ter a psicológica, assim, ela tá com calma, eu acho que é o principal também, é um dos principais pilares, né, de aliás, é pra tudo, né, galera, é pra profissão, é pra entrevista de trabalho, é a mesma coisa, você dormir bem no dia anterior, se alimentar bem, e você tá confiante que você vai passar, né, do teste, e né, porque senão documentação também, outra coisa, prepara a sua documentação, põe tudo no envelope um dia antes. não ficar em cima da hora, né. Porque a gente manda para o aluno: "Olha, não esquece de levar isso, 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 isso". "Ah, tá bom, vou pegar". Aí esquece, aí chega lá É dica de vida, não é nem tirar carteira, viu, pessoal. Esse aqui é para tudo que a gente faz, né. Por exemplo, aqui, pra fazer isso aqui, ó, a gente teve café de manhã e logo em seguida a gente já preparei mais ou menos, né, do que seria um assunto, tudo, para que a gente não faça tudo mesmo e mesmo assim a gente gastou bem uns 40 minutos pra começar, né. Então é isso aí. Então assim, ó, eu sempre digo, de novo, né, pessoal, carteira de motorista é o documento mais importante quando você chega na América do Norte, independente se é que aqui quem não gosta que tapa os ouvidos, mas aqui no Canadá é uma cópia dos Estados Unidos, né. A carteira de motorista, ela serve mais do que o próprio passaporte. Foi engraçado, porque, por exemplo, lá na loja, se você chegar com BCID, que BCID ela é o quê? RG pra gente, não é? É como se fosse um Assim, tem foto, tem endereço, tem validade, tem tudo. Só que o banco não aceita. Não aceita como financiamento. mas você sabe o porquê? Porque uma carta de habilitação, ela é um documento que se você cometer qualquer crime no trânsito, você não vai ter ela. É, Ou numa checagem você busca isso. é. Então você consegue investigar muito mais a vida da pessoa Muita mais informação, exatamente. que o BCID, que tem só sua foto e seu endereço. Então assim, ó, eu quando cheguei, né, sem se informar: "Não, vamos tirar logo a carteira", não é, você cara, RG ou o BCID, nada é a mesma coisa. Tira a carteira e teu plano de saúde, porque é a segunda identidade, ela aceita como sem foto. Na realidade o que é? Ela pega a carteira de saúde, né, e ela pega o meu nome e usa a carteira de motorista como prova que é a mesma pessoa. E para emprego também, né. Também. De emprego que pede a carta. Lá na loja não aceita, mesmo que você seja atendente de lote para manobrar carro dentro, você tem que ter carteira de motorista, né. Ó, outro emprego, eu não sei qual emprego que não exige, para falar a verdade. Você quer ser valet para fazer um tempo um graninha extra, carteira motorista. Você quer fazer Uber, carteira motorista, Mas né. às vezes não só tão isso, às vezes você vai em alguns tipos de emprego que, assim, exige que você pegue o carro da empresa e vá buscar tal coisa, ou que vá até o levar tal documento, né, tem muito disso. Então, Não vou falar o nome também, mas já teve, assim, colegas e brasileiros que enviaram o currículo e não chamamos para entrevista, porque não tinha carteira de motorista. Vê que a importância né, de ter a Eu já carteira. tive alguns alunos que trabalhavam híbrido, né, tipo 2 dias no escritório e 2 dias no home office. E, tipo assim, era obrigatório, um dos requisitos para poder pra aplicar para a vaga era ter a drive license. Você tem que ir para reunião também, né.
Não tem que ir pra reunião? E muitas vezes é outra Semana, cidade. terça é. Aí, pessoal, se você assistiu até agora e esse vídeo tá te ajudando de alguma forma, se inscreva no canal, né, manda para quem é que ele tá tentando tirar carteira, né, dá um like, compartilhe e também dá aquele cliquezinho aí, ó, para seguir a gente, vai ajudar muito, né, porque aqui a gente gasta tempo, suor, né, pra fazer esse vídeo que não é pouca coisa não, né, as pessoas não têm ideia, né, quando vê aqui, pô, você tem muito equipamento, tem muita coisa, tem que regular, Muita gente envolvida, né. muita gente envolvida. E também muitas noites mal dormidas, né, porque para editar é coisa muito chata, apesar de que tem alguns problemas com AI, mas ela não consegue ainda, né, pensar do jeito que a gente quer. Né, pausa. "Ah, consegue tirar pausa?" Consegue, mas tem algumas partes que tem que ter pausa, por exemplo, na hora que é explicar, por exemplo, né, ela não consegue. O AI ainda não entende que precisa de pausa na hora que você vai explicar alguma coisa bem devagar, ela entende que você é um filler words que chama, né, ou ele corta. Então eu acabo não usando também e vai de frame em frame, né, que dá um trabalho desgraçado isso aí, né, mas eu faço com todo amor para que, né, é uma forma de informar a galera brasileira, tá bom? Então galera, muito obrigado, né, muito obrigado ao Anderson e Andressa por assim, ó, pra ceder o tempo deles aí precioso, um dia de domingo também, né, e ajudar a comunidade brasileira também a se informar, né, e muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite, o cafezinho, obrigado pelo pão de queijo. Queijo tá ó de primeiro, né. Rafinha mandando muito bem ali no som, em tudo direitinho, já vai ser o nosso próximo aluno logo, logo, Rafinha, né. E falar também que a gente está à disposição para atender todos que querem tirar a primeira carta, aqueles motoristas que já são habilitados e estão há muito tempo sem dirigir, tá. Não se acanhem, pode entrar no nosso website, pode mandar uma mensagem, a gente está à disposição para Uma outra atender. coisa que a gente faz também é dar uma aulinha para o papai e para a mamãe que vem passar aqui 2 meses, né, visitando. E aí eles não sabem dirigir, eles não conhecem as regras aqui, mas pode pegar o carro para levar o netinho na escola e tal. Verdade. Então fazer aquela aulinha pra gente dar uma pincelada nas regras para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó, Pra não sair é dando bem dedo pra todo mundo, né, aí fica né. Isso aí. É isso aí. É isso aí. então pronto. Galera, muito obrigado e até o próximo. Valeu. Valeu.